Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, meus colegas que têm feito uma brilhante de uma luta, elogiadíssima por todos aqui, venho a essa tribuna e em meu lugar poderia estar falando o deputado Orlando Bolsoni, os colegas. Estivesse aqui, poderia falar, deputado Carlão, deputado Vitor Sapienza, de grandes lutas nesta casa, ou remontando um pouco antes do deputado Vitor, o deputado Hélio César Rosas, que foi nosso deputado aqui, representando a nossa carreira durante muito tempo, ou não teve a oportunidade de passar por aqui, mas nos representou em Brasília, o deputado João Dado, hoje prefeito lá em Votuporanga. Portanto, muita gente, talvez até mais qualificada do que eu, para falar. E aproveitei para falar agora, quando nós estamos discutindo exatamente um tema inerente à nossa categoria, que é o projeto de lei 57. Vou falar, os colegas vão entender, tanto os colegas parlamentares quanto os colegas que estão aqui, os fiscais, em pelo menos 2 vezes. Aqui, o tempo não me permite falar meia hora direto. Então, vou falar, pois vem o deputado Janazzi para falar contra o papel dele, vai falar contra o projeto ou o que for, e depois volta um outro a favor, está inscrito o deputado Orlando Bolsoni, que depois me passa o tempo e vai, no momento adequado, me apartear e fazer também a manifestação. Escrevi, para tentar não me esquecer de nada. Algumas coisas serão coisas muito pessoais, vividas por mim mesmo, deputado Enutato. Outras pela categoria como um todo. Eu ingressei na vida pública no dia 1º de fevereiro de 1977, como chefe de gabinete do prefeito de Bebedouro. Estava, então, com 24 anos. Ali, deputado Bolsoni, conheci Pedro Vinícius Pinhanelli, agente fiscal de rendas do Estado, que, à época, era o nosso assessor tributário. Ele convenceu a administração municipal a fazer um novo Código Tributário Municipal. Com ele fiz. Foi ele quem me fez entender a importância da arrecadação para a implementação das políticas públicas nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e infraestrutura. Devo a ele a compreensão do papel do fisco para a sociedade. Em 1983, assume como agente fiscal de rendas de São Paulo aquele que talvez tenha sido, deputado Roque, meu melhor amigo, Neudir Batista, que foi, ao depois, falo aqui para os integrantes da bancada do PT, sogro do deputado Mário Reale, foi nosso colega aqui e depois prefeito em Diadema. Neudir era um ser especial. Apaixonado pela causa pública, foi ele quem sedimentou minha vocação para a área tributária. Aos dois, Pedro e Neudir, devo ter ingressado de fiscal de rendas em 1986, aos 33 anos, cheio de sonhos, cheio de esperanças. Vivíamos a era Sarney, das mais impiedosas com o povo brasileiro. Inflação de 85% ao mês. Não havia salário que suportasse, mesmo com a indexação. Pior era a condição do servidor público. Eis que a regra da indexação não o protegia. Foi neste contexto, quando a remuneração dos AFRs, agentes fiscais de rendas, chegou ao fundo do poço, que ajudei a fundar o sindicato da categoria, Sinafresp, tornando-me, em sua primeira diretoria, secretário-geral e, posteriormente, seu presidente. Depois de árduas lutas,
finalmente conseguimos convencer o governador Quércia da importância de uma reestruturação da carreira. Surgiu a GEA, gratificação de incremento à arrecadação, no ano de 1990. Um acerto do administrador. Preciso registrar aqui a inestimável participação à época dos companheiros José Antônio Pinto de Lima, presidente em memória, já faleceu, do dado João Eduardo Leite de Carvalho, que era presidente da Afresp, e dos sempre deputados Hélio Rosas e Vitor Sapienza. Sem a presença deles e de tantos outros fiscais que deixo de nominar para não cometer injustiça, a conquista não teria ocorrido. A partir daí, foram quase 25 anos de absoluta normalidade na administração tributária do Estado de São Paulo. É só conferir os números, deputado Capês. Em 94, fui eleito deputado estadual a esta casa, primeiro mandato, e concomitantemente reeleito para mais um mandato no sindicato. Governador eleito, Mário Covas, político exemplar, ímpar. O Estado de São Paulo vivia um caos político, administrativo, financeiro. Pude constatar isso participando do governo de transição a convite do governador. Aqui faço registro de uma das muitas vezes que vi nele, Mário Covas, a estatura de um estadista. Tão logo assumiu o governo do Estado em 1º de janeiro de 1995, chamou-me ao Palácio para falar sobre as finanças do Estado e pediu-me um encontro com a categoria. E claro, ele sabia, eu representava. Disse-lhe, à época, que a minha posse seria daí a 4 dias. E ele me perguntou se poderia aproveitar aquela oportunidade para o encontro com a categoria. E assim ocorreu. Aquele dia 9 jamais será esquecido pelos agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo. Ali estava o governador do Estado para pedir, com autoridade, mas com toda a humildade, o apoio da categoria para recuperar as finanças do Estado. Agora vou citar, deputado Roque, o que ele disse textualmente. Abro aspas. Vou dar tudo de mim para recolocar a locomotiva nos trilhos. Posso e farei isso pelo lado da despesa e do corte do desperdício. Mas dependo de vocês para o aumento da arrecadação. Sem vocês, o ajuste não será possível. Vim aqui para demonstrar o respeito que tenho pela atividade que os senhores realizam e pedir, em nome do povo paulista, um esforço adicional no acréscimo da arrecadação. Fecho aspas. Simples assim. Direto assim. Naquele momento, sem protocolo, sem assinatura de qualquer documento, se estabeleceu um pacto entre o governo e a categoria em benefício do Estado de São Paulo. Mais uma vez repito, busquem os números, releiam a história. Iniciou-se ali a modernização da administração tributária da Secretaria da Fazenda, com efetiva participação desta casa, que aprovou a lei que possibilitou recursos para a implantação do Promocat. Posteriores avanços, como aquele que se pretende implementar agora e que estamos chamando de nos conformes. Os senhores sabem do que falo. Ao longo desses meus 6 mandatos, 5 nesta casa e 1 em Brasília, tenho ouvido um sem número de elogios à atuação da categoria e de seus dirigentes. Semana passada ouvi do presidente efetivo desta casa, numa reunião de colégio de líderes, a presença dos colegas aqui. Com seriedade, com respeito, cumprindo o seu papel de sensibilizar esta casa e os governantes da justiça a ser feita com a aprovação da PEC 5. Justos elogios à categoria.
que tem procurado cumprir sua missão de arrecadar para que o Estado cumpra os seus deveres na educação, na saúde, nos esportes, na cultura, na infraestrutura, enfim. Ao longo destes anos, no cumprimento daquele pacto de janeiro de 95, uma outra vez foi necessário um ajuste. Isso foi no ano de 2007 para 2008, fruto da implantação do subteto imposto pela Constituição Federal. E na época havia um movimento nacional para se mudar em Brasília o subteto, porque foi de lá que se criou toda essa situação. Para tentar reverter essa situação, o fisco se mobilizou nacionalmente e os estados foram, então, arranjando as suas soluções de uma forma ou de outra. Naquela ocasião, para minimizar o problema, o governador José Serra criou, mais uma vez com a participação desta casa, a participação de resultados, a PR. Lembro-me bem, deputado Estevão, Vossa Excelência também, eu era o presidente desta casa. Agora, 10 anos depois, enfrentamos esta nova crise. Precisei, deputado Cássio, contar toda essa história, reviver toda essa história, para poder dizer algumas coisas no bojo, presidente, da discussão do projeto 57, que diz respeito à arrecadação do Estado. E aqui agora falo de coração, falo com a alma. Viveu toda a sua vida a serviço desta categoria. Do Estado nas carreiras de Estado. Em fazer coisa no varejo. Aqui se faz no atacado. Se coloca recurso dentro dos cofres do Estado para poder fazer as políticas públicas que os governos querem implementar. É disso que estou dizendo. É disso que estou falando. Por isso, a PEC 5, que o deputado Campos e tantos outros têm defendido aqui o tempo todo, e eu deixei para fazer isso neste momento. Resgata uma história de uma categoria que é considerada categoria de Estado, juntamente com outras categorias, com juízes, promotores, membros da diplomacia, procuradores, delegados. Estas são carreiras típicas de Estado e que, portanto, têm de ser tratadas distintamente, porque isto é que está na Constituição, tratar desigualmente os desiguais. Isso é fazer justiça. E é por isso que estou aqui, exatamente para defender que a PEC número 5, Cacá, deputado Cacá, faz justiça. Resgata a justiça. Exatamente por isso que essa categoria tem ficado aqui, nesse desafio. Nesse desafio. Pelo reconhecimento do que fazem. Deputado, e vou, no segundo momento que vou estar aqui, vou dar os números, para que todos saibam o que significa isso. Ninguém está esmolando. Ninguém veio aqui pedir favor. Veio aqui pedir a justa retribuição do seu trabalho. Isso farei no segundo momento. Uma parte, deputado. Deputado Vaz de Lima.
conheço Vossa Excelência de longa data. Quase que eu não pedi o à parte, porque eu estava sentindo, e o próprio deputado Capês me chamou a atenção, pela sua empolgação. Mas eu não resisti. Eu devo dizer, conheço Vossa Excelência foi, junto comigo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, foi presidente desta casa, sempre pautou a sua vida dentro do justo, do honesto, do sério, do equilibrado, da serenidade. Vossa Excelência, deputado Vaz, não é homem, como eu também, de usar a tribuna com constância, mas eu aprendi a conhecê-lo. Quando Vossa Excelência vê uma injustiça, Vossa Excelência fica muito bravo. E quando Vossa Excelência fica bravo, Vossa Excelência bate e bate de frente. Bem, por isso eu quero render as minhas homenagens pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência luta pela PEC, que é um projeto, uma PEC que faz justiça. Mas Vossa Excelência também luta pelo 57, que é importante para o Estado. Falarei disso depois. É importante também para os empresários que estão em dívida, mas é importante para o Estado e para as prefeituras também. Então, o 57 é um projeto que precisa também ser aprovado, até com alguma urgência. Eu devo dizer, deputado Estevão a todos, mais 30 segundos, por favor, para concluir. Eu devo dizer, deputado, e todos aqueles que, por mérito, devem ver aprovada essa PEC número 5, devo dizer que vai ser aprovada sim. É difícil, a luta vai ser dura, mas todos os líderes já assinaram, ou 99%, mas nós temos aqui deputados da sua estirpe, da sua envergadura, e eu quero dizer aqui, vai ser aprovada, porque os deputados, na sua grande maioria, entendem e sabem que é uma PEC que vem fazer exatamente aquilo que você reiterou, vai fazer justiça. Mas vai ser aprovado também, e eu quero aqui também render as minhas homenagens ao deputado Campos Machado, que é o autor e que é o grande timoneiro, que vem lutado e batalhado. E o Campos Machado é um deputado sério, honesto, competente, de muito prestígio e tem batalhado com todas as suas forças. Bem, por isso, não vai ser fácil, mas vai chegar lá e a PEC será sim aprovada. Obrigado pela parte. Obrigado, Excelência. Voltarei oportunamente. Retorno a esta tribuna, senhor presidente, senhores deputados, nobres colegas, e gostaria de, em primeiro lugar, até aproveitando um pouco aquilo que o deputado Estevão falou, para dizer que o deputado Bolsonaro e eu somos a favor, e votamos a favor do 253, ainda que acho que pudesse fazer mais reparos e melhorias, e somos a favor do 57. Mais do que a favor, ajudamos a aprimorar tudo isso. Então, quero agradecer ao deputado Bolsonaro, a sessão, para eu poder continuar. E dizendo, o presidente está chegando, para começar dizendo que nesta fase vou falar um pouco de números, Aninha, falar de dados. Nós, tanto no 253 como no 57, nós estamos votando um tipo de remissão de dívida. Um tipo. Que pode ser, antigamente a gente chamava isso de anistia, quer dizer, uma remissão de modo geral. Hoje, os termos usados são PEP, quando se fala de ICMS, PPI, quando se fala de parcelamento também de ICMS, pagamento incentivado, e PPD, quando se fala de IPVA e de ICMS. Lembrando que os fiscais também são responsáveis pelo IPVA e pelo ITCMD. São nomes que nós damos. Queria dizer um pouco sobre isso.
A função, nobre função, que o deputado Campos Machado tem lutado aqui na PEC 05 para resgatar, e nós só temos que agradecer o deputado Campos Machado, porque senão não teríamos chegado até aqui. É um mérito de Vossa Excelência. Parabéns por esta luta, pela compreensão de Estado que Vossa Excelência tem. Quero dar alguns números, deputado Janazzi. Números, dados. Sabe por que, deputado Capês, pode esta casa aprovar um PPD, um PPI, ou pode aprovar um PEP? Por quê? Porque choveu lá fora. Não. É porque estes meninos foram à luta constituir crédito tributário. Muitos se indispondo contra as pessoas. E eu vou dar aqui alguns números, para que a gente tenha conhecimento do que é que nós estamos falando. Peguei dados, números históricos, sem nenhuma correção. De 2004 a 2017, até agora recentemente, valores, deputado Campos Machado, históricos, sem nenhuma correção. Só no ICMS houve uma constituição de crédito tributário feito por estes meninos de 447 bilhões de reais. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Quanto? Mais de 2 orçamentos. Quando se faz, deputado Cacá, uma remissão de multa e muitas vezes do juro, entra dinheiro no Estado. Entra dinheiro no Estado, fruto do trabalho persistente, correto, justo, até para não cometer injustiça com o contribuinte, destes senhores, dessas senhoras e desses meninos, que muitos aqui são meninos, quase com a idade dos meus netos. Que entraram, como eu, com sonhos nesta carreira. Sonhos de ajudar o Estado. E estão vendo o seu sonho morrer. É isso que está acontecendo. E vou dar dados, vou dar números, aqui para todo mundo entender. Estou aqui com os dados, deputado Cauê, presidente, de 2006. 2006. Em 2006, final de 2006, nós aprovamos uma lei nesta casa, que recebeu o número de 12.399, do dia 29 de nove de 2006, que realizou naquele momento, permitiu naquele momento um pagamento deste incentivado. Deputado presidente, sabe quanto entrou nos cofres do Estado? Outubro, novembro e dezembro de 2006. No cofre do Estado. Não estava previsto, não existia. 2 bilhões, não estou falando de 2 milhões, 2 bilhões 625 milhões. Sabe o fruto de quem? Do trabalho deles. Deles. Não teria esta lei se não fosse o trabalho desses meninos. Estou dizendo deles porque eu já estava fora. Num final de governo. Se fosse corrigir isso, mandei corrigir rapidamente, 6, quase 7 bilhões seria o valor atualizado. Estou falando, Cacá, só de 2006. 25% disso foi para os municípios. Cada município recebeu, dentro do seu índice, uma parcela disso. Mas não é só isso. Tem um pouco mais. Vou dar um salto, porque todo ano entra um pouquinho mais, porque o pagamento é parcelado. Então, 2007 entrou, 2008, 1 bilhão e 300, histórico. 2009, 2010, 2003 se fez um outro. Isso pode ser feito por esta casa, por lei, ou pode ser feito num acordo com FAS. Sabe quanto de novo entrou em 2013? 6 bilhões, deputado da Visaia, 6
bilhões 398 milhões, que também foram divididos foi dividido com os municípios e com tudo aquilo que o Estado precisa. Se quiserem mais, posso dizer. Em 2014, 2 bilhões 662. Em 2015, 1 bilhão 955. Tudo valor histórico, nada corrigido. É disso que nós estamos falando. É por isso que a PEC 5, presidente, precisa ser aprovada. Para fazer justiça a esses meninos. É por isso que Vossa Excelência tem que pautar, PEC. Ele precisa ser pautado. Deixe que nós aqui no plenário, de forma livre, expressemos o nosso sentimento. É isso, deputada Maria Lúcia, que nós estamos falando. É exatamente disso. Os municípios se favorecem, a educação, a saúde, o metrô, a infraestrutura de modo geral. É disso que nós estamos falando. Nada é possível se não constituir o crédito tributário. Olha, mas eu não estou falando daquilo que é feito internamente na máquina. O deputado Bolsonaro estava me lembrando aqui, vocês viram conversando com ele, que eu fiz a minha campanha de 94, foi a primeira que eu me elegi, com um caderninho, amarelinho, era desse tamanho. E falava, modernização da Secretaria da Fazenda. Foi feito com fiscais e com contabilistas. Naquela época, sim, a Secretaria da Fazenda estava no século XIX. Porque você entrava numa repartição, as mesas eram calçadas com tijolos. As máquinas não podiam servir, era máquina de escrever ainda. Nós tínhamos que comprar as nossas máquinas e levar para a repartição. E foi este caderninho que deu origem, na cabeça do governador Mário Covas, à modernização da Secretaria da Fazenda. Portanto, não nos venham falar de modernização. De modernização entendemos nós. Nós somos os maiores interessados em modernizar a nossa categoria. É só puxar a história. É só puxar a história. E quero dizer mais uma outra coisa. Fui buscar, deputado Bolsonaro, no orçamento que nós aprovamos no ano passado, para este ano, 2017, quanto é que custa para o Estado toda a máquina que está localizada dentro de uma coordenadoria na Secretaria da Fazenda, chamada Coordenadoria da Administração Tributária, que é o Luiz Cláudio, que está toda hora aqui conosco, nos ajudando, que é o chefe. Esse gasto geral, até com o que gasta de iluminação, de água, de tudo. Vou dar um número para esse ano de 2017. 1 bilhão 542. O ano inteiro, na CAT. O dinheiro que só no ano de 2016, só de auto de infração, que foi remido, entra 1.887. É disso que estamos falando. Não quer pegar dinheiro de ninguém. É a única categoria que vai buscar o recurso. E agora, deputado Marquinhos, nós estamos discutindo, não é piso salarial, nós estamos discutindo a justiça de incluir essa categoria onde ela deve, como uma categoria de Estado. É isso. É disso que falamos. Vou encerrar, porque o deputado Bolsonaro ainda deve ter oportunidade de falar. Fui buscar. Me permitido. Um minuto só, deputado, que eu já passo para Vossa Excelência. Recebi, veio endereçado, na verdade, ao deputado Campos Machado, grande lutador pela causa, informações de quanto pode custar a PEC. Está aqui, oficiais, dados assinados pelo secretário da Fazenda. Já mostrei todos os números, né? Não preciso mais falar das grandezas, né, de números. No ano da aprovação, neste ano, nessa altura deve ser 6 milhões, não estou falando de bi, 6 milhões e 500. É disso que eu estou falando, 6 milhões e 500.
No ano que vem, 285. No ano seguinte, 326. No último ano, 284, o que vai, ao final, perfazer 909 milhões. Quando a gente falou aqui de números, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, quando não, se possível fosse, é claro que não é, teria ingressado no Estado meio trilhão de reais pelo esforço destes moços. Afora o trabalho que é feito no dia a dia, junto às empresas e os contribuintes. Portanto, presidente, precisa pautar. Desculpa o governador Geraldo Alckmin, meu amigo, e não me venham falar de lealdade. Eu votei no governador Geraldo Alckmin pela primeira vez em 1991, quando ele foi candidato a presidente do partido no estado de São Paulo. Nem sei quantos votaram nele nesta época. Eu votei. Botei no meu carro para fazer campanha. Então não me venham falar de lealdade. Como diz o deputado Campos, não nos falem de lealdade. Não a nós, que temos sido leais. Mas exatamente pela lealdade. Quando o companheiro está equivocado, a gente tem que dizer: Vossa Excelência está equivocada. Está fazendo um jogo de perda, não um jogo de ganha para o Estado. Esta é a minha opinião. Obrigado. Quero pedir. Quero me solidarizar, óbvio, a nossa vida já de décadas e a nossa participação na classe, de forma de fazermos uma dobradinha, como antes fizemos com o Vitor, com o Dado, totalmente com a sua fala. E pedir que encerrasse. Mas lembrando também que outras categorias serão beneficiadas com a PEC. O caso, por exemplo, é das nossas universidades, caso de parte da Polícia Militar. Então, esses recursos que os colegas tão competentemente contribuem para dar saúde econômica do Estado de São Paulo, é o mesmo recurso que hoje financia o Criança Feliz, programa que está sendo lançado, é o mesmo recurso que financia universidades, financia diversos setores, saúde entre outros. Por favor, eu insisto que termine. Obrigado. Vou concluir nesse minuto que me falta. E me dirijo agora aos colegas deputados. Nós estamos discutindo aqui uma outra PEC, que é a PEC do orçamento impositivo. Vou declarar desde já, sou a favor. Não sou a favor. Acredito que a mesma injustiça cometida com essa turma é cometida conosco. Nós temos o direito de indicar municípios e entidades que possam usufruir do orçamento impositivo. E vou dizer mais. Só dar uma piscadinha para eles põem o dinheiro para a gente ter o orçamento impositivo, sem onerar nem um tostão a mais no cofre do Estado. Não tem nenhuma dúvida. A categoria sabe fazer isso muito bem. Obrigado a vocês. Obrigado, presidente.